presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury Filho. Presidente, tudo bem? Bem-vindo aqui à TMC, prazer ter você aqui. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um abraço a todos aí, os ouvintes da TMC. Presidente, o Campeonato Paranaense começa daqui a pouquinho mais de um mês. Dia 7 de janeiro tem bola rolando pelo Campeonato Estadual, começando mais cedo por conta de Copa do Mundo e com um novo regulamento, né? O que a gente pode esperar do estadual do ano que vem, presidente? Eu acho que vai ser tenho certeza que vai ser um dos mais atrativos dos últimos anos. Essa nova fórmula, ela realmente deixou um campeonato acirrado. Todo jogo tá valendo agora. Aquele que não começar muito bem não vai ter muito tempo para poder reagir, ou seja, todo jogo vale alguma coisa. São jogos difíceis. Se você olhar ali a nossa tabela, a gente já começa com Londrina e Operário, já um confronto de Série B para começar. Na segunda rodada temos aí novamente a final do Paranaense, Operário e Maringá e assim por diante. Então, para a gente ver que realmente vai ser um campeonato bem disputado. Lembrando, né, para quem está nos ouvindo, o campeonato do ano que vem, ele vai ter menos datas do que nos últimos anos. Vai ser disputado, a primeira fase vai ter 6 jogos e depois já começa o mata-mata ali para definir o campeão estadual. Presidente, seja bem-vindo à TMC. Minha pergunta é a seguinte, né? É uma mudança de calendário nacional que foi muito bem vista num geral, né? Pela crônica, pelos clubes, pelas federações, mas ela tem alguns impactos que a gente vai conhecer mesmo na prática. E a Série A, começando no fim de janeiro, nós temos nossos 2 maiores clubes voltando para a Série A no ano que vem. Que impacto o senhor vê para o Campeonato Paranaense? A nossa reportagem tem trazido as informações que Curitiba e Atlético, na primeira fase principalmente, até o Atlético de uma maneira mais radical, não devem utilizar o time titular sempre. Como é que o senhor vê esse tipo de impacto com essa mudança do calendário nacional? Eu acredito que o maior desafio vai ser realmente, junto à CBF, a gente conseguir equilibrar as datas que nós temos a partir do campeonato da Série A. Porque nós vamos ter jogos intervalados e aí tem as grandes viagens da Série A, que a gente sabe que a gente tem que respeitar as 66 horas. Então eu acredito que o maior desafio é esse, para o nosso calendário, considerando de duas equipes, ainda bem, né? 2 equipes na Série A. Presidente, no final do último campeonato, né, o senhor manifestou assim uma preocupação com os gramados para a disputa do campeonato. Para o ano que vem foi feita assim uma vistoria mais rigorosa. O que o senhor tem de informação a respeito? Na verdade, nós agimos de 2 maneiras. Primeiro, em maio deste ano, a gente baixou uma regulamentação dizendo que para jogar em gramado sintético somente com FIFA Pro. Então, os gramados sintéticos deverão se adequar, obviamente que é para a primeira divisão, para o ano que vem para a FIFA Pro e para 27, salvo engano, 27 ou 28, não vou me recordar, já a segunda divisão de profissionais também. E nós fizemos também uma consultoria que fez o levantamento de todos os gramados dos estádios da primeira e segunda divisão de profissionais, para que a gente tenha realmente a noção de cada um desses estádios, e colocamos em regulamento, inclusive, que durante a competição os gramados serão vistoriados e, dependendo da situação, poderão ser vetados. Ainda dentro desse tema, não é nem o gramado, né? A questão do São Joséense e do Andral são 2 equipes sem estádio para começar a competição. E pode criar aí um suposto inversão de mando, uma coisa assim, porque o Andral vai jogar com o Atlético 2 vezes na arena. Uma vez só, né? Não tem turno e retorno. Não tem turno e retorno. Aí é que cria a questão da inversão de mando, né? E o São Joséense também, né? Porque ele pode jogar no Couto Pereira. Não sei se tem alguma coisa acertada nesse sentido, se você tiver alguma informação, mas é outro time sem estádio. Como é que você está conseguindo, ou pelo menos entendendo essa situação desses 2 clubes? Veja, quando há a divisão de estádio previamente, a gente não considera como inversão de mando. Tanto é que o Paraná e o Patriotas dividiram o mesmo gramado, o Andraus e o Paraná lá atrás também. Nós temos isso no Maracanã e vários outros estádios onde as equipes jogam e não se considera inversão de mando quando ele é indicado previamente à competição. Então eu não acredito isso um problema. O Andraus já indicou a Arena, né? E o São Joséense está verificando ainda uma situação, mas deve
também confirmar o seu estádio já na próxima segunda-feira. Presidente, boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui na TMC. A gente falou bastante esse ano de vaga em Copa do Brasil, porque teve a Taça FPF, Campeonato Paranaense que deu vaga e, claro, Coritiba e Atlético conseguiram pela Série B. Quem estiver na Série A no que vem mudou um pouco, já vai ter essa vaga. Como é que está distribuído isso? A ideia é ter dentro do calendário da federação essa Taça FPF em 2026 também, que deu vaga também para a Copa Sul-Sudeste. O quanto é importante, né, até para os clubes saberem que quanto melhor eles terminarem a competição, mais possibilidades de vagas eles vão ter. Não, a Taça FPF veio para ficar. Isso a federação não abre mão. Eu acho que foi uma ótima competição. Nós entendemos que foi um sucesso. Isso até a gente vê pelos números que nós tivemos nas transmissões. Nós tivemos mais de 700 mil visualizações durante o campeonato. Visualizações orgânicas, ou seja, só estava no site que ia ser transmitido, que ia ter o jogo e nada muito mais do que isso. Os estádios proporcionalmente cheios, porque nós estávamos concorrendo com a Série A e com a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que seja um sucesso em termos de público, de torcedor, como campeonato. Todos os clubes saíram satisfeitos em razão deste campeonato, da preenchimento do segundo semestre. Então, assim, realmente a Taça FPF ela vem para ficar. Ela vai continuar indicando representantes para a Copa do Brasil ou pode haver a possibilidade de competições nacionais, por exemplo, como a Série D? Não. Inicialmente nós queremos manter uma vaga da Copa do Brasil e uma vaga da Copa Sul-Sudeste. E justifico. Com essa mudança do calendário, mudou também a forma de preenchimento das vagas da Série D. Então a ideia da federação, e é algo que a gente já conversou com a CBF, deste ano de 2026, nós entendermos como vai funcionar efetivamente essa distribuição de vagas, porque no papel fica bonito, a gente quer ver na prática como vai acontecer isso. Para quem sabe, para 27, a gente trazer uma vaguinha da Série D e encaixar lá para 28, uma vaga da Série D também na Copa FPF. Já estou falando de 28 para vocês verem como essa Copa veio para ficar, tá? E obviamente pode acontecer, como quase aconteceu, o Cianorte subir para a Série C. Quem sabe a gente consegue colocar mais uma ou duas equipes na Série C. Então, futuro a Deus pertence, né? A gente tem que torcer para os nossos clubes e a gente tem muita confiança neles. E essa mudança, através da CBF, acabou beneficiando, porque se fosse diferente, o campeonato perderia uma vaga na Série D, né? E aí essa Taça FPF acabou de certa maneira compensando. Exatamente, acabou compensando e a gente entende que na distribuição da vaga da Copa Sul-Sudeste, nós colocamos em arbitral de forma democrática, foi quase que por unanimidade, teve apenas uma rejeição, motivos óbvios, né? Mas a gente entende que preencheu de maneira correta o calendário, valorizando esse segundo semestre e indo de forma alinhada com a CBF, que é ter mais calendário para os times menores e menos calendário para os times maiores. Tanto é que no novo calendário, os clubes da Série A têm 15% a menos de partidas durante o ano e em torno de 20% a base do futebol brasileiro, que seria a Série C e a Série D. Presidente, voltando ao Campeonato Paranaense, que começa no dia 7 de janeiro, no arbitral, o senhor participou da entrevista coletiva e disse que o VAR estava garantido a partir do mata-mata, mas estava negociando, buscando parceiros. Existe alguma novidade nesse sentido? Existe uma possibilidade do VAR fazer parte do campeonato como um todo? Ela existe, já está confirmado a partir da segunda fase. A gente ainda está em negociação para a primeira fase. É um custo relevante isso, né? E ele é custeado 100% pela federação. Quanto, presidente? Quanto? Esse daí é só interno, ET. Esse é só interno, ET. Mas te digo que custa mais que 40 mil por partida. Aí você usa a tua calculadora aí. É que eu no final do ano recebo o 13º, poderia colaborar aí, cara. Opa! Legal. Então, com é gordo, hein? É gordo. Legal. Vai dar para fazer o VAR em todos os jogos. Presidente, além do VAR, alguma possibilidade futuro, o impedimento semiautomático também no futebol do Paraná? Ou está longe ainda? Eu não vou dizer que está longe, mas
a gente vai precisar ver como funciona, como vai funcionar na Série A e B, o VAR semiautomático, já dizendo para o torcedor, não é a solução de todos os problemas, como muitos têm imaginado. É uma ferramenta que vem para ajudar, vem a benefício do futebol, mas ela não vai corrigir todos os erros. Como o VAR também não corrige, né? Exatamente, perfeitamente, né? A questão da arbitragem passa muito pela capacitação, treinamento e trabalho contínuo com os nossos árbitros. Presidente, é a segunda divisão, hein? A gente vai ter o Paraná na disputa da segundona do Campeonato Paranaense do ano que vem. Ela vai começar um pouco mais cedo também, no ano que vem, assim como vai ser o Campeonato Paranaense da primeira divisão? Essa é a ideia, volto a dizer, né? De uma forma muito democrática, a gente leva, opina e justifica junto aos clubes, mas a decisão final é deles. Que dia, presidente? Porque eu entro em férias, eu não gostaria de trabalhar tão cedo. Não se preocupe, ET. Talvez você trabalhe cedo, mas a gente vai liberar a Copa para você. Tá. Porque a sugestão da federação é a gente terminar. A Copa começa, salvo engano, dia 13 Muito De cedo. junho, né? de Desde junho, junho. perdão. E a ideia é terminar o campeonato da segunda divisão no dia 7 de junho. Para que a gente não concorra com a Copa do Mundo, não ingressar, não invadir o calendário da Copa do Mundo. Para isso, nós temos que começar ou no dia 28 de fevereiro, logo após o Carnaval, ou no máximo no dia 7, prevendo eventualmente uma rodada de meio de semana. E dia 7 daí seria a data também da final do Campeonato Paranaense, o mesmo final de semana, né? Exatamente, tem mais isso para contornar. Dia 7 do que, presidente? Porque eu preciso viajar também. Como é que... 7 de março. 7 de março. Dá tempo de você voltar do Carnaval, não se preocupe. ET, aguarde o Para de arbitral. incomodar o presidente, Eu pensei cara. que era agora, de janeiro. Nossa. ET, aguarde o arbitral, que é segunda-feira, né? E a gente, depois do arbitral, te conta que se você prestar atenção no programa e tal, daí você fica sabendo como vai ser. Aliás, já que a gente Lázaro. falou de segunda divisão... Converse aqui, ó, Camargo e Camarguinho. Ninguém te chamou. Tá Conversa Camargo e Camarguinho. Já que a gente falou Ô, da segunda presidente, divisão... e o Perdigão, cara, como é que tá lá? Mas, cara, pelo amor de Deus, aí é demais, hein? Ei, deixa o De Lázari fazer a pergunta para ele, cara. Depois você fala do Perdigão com o presidente. Já que o senhor falou da segunda divisão, é claro que, né, a federação não vai resolver o problema de todos os clubes, mas eu queria perguntar para o senhor especificamente do Paraná, que é, né, uma marca aqui do nosso estado, que agora teve lá um breque bem grande, né, na tentativa de virar SAF. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Como presidente da entidade que comanda o futebol aqui no estado, como que o senhor vê atualmente a situação do Paraná Clube? Nós estamos na torcida que tenha a resolução mais breve possível desta situação, de que a SAF se concretize. Eu acredito que a SAF é realmente a solução para a situação do Paraná Clube neste momento, não só do Paraná, eu acho que é a solução para vários times do nosso futebol, e na torcida para que dê tudo certo. A federação, infelizmente, não tem muito como agir, né? É uma questão dos associados, da diretoria e de seus credores, de resolver esses impasses. Presidente, mesmo com o VAR, né, a arbitragem continua sendo assim uma preocupação sempre do futebol brasileiro. Aqui no Paraná, como a federação vem administrando a preparação dos árbitros agora para o início do campeonato? Veja, diferente da visão do torcedor, porque a gente não, que eu sempre digo, né, a federação não trabalha com futebol, a federação trabalha com paixão. E aí a paixão a gente sabe que é o lado oposto da razão, é um pouco complicado. Mas a gente tem visto a nossa arbitragem de uma maneira positiva. E mais uma vez justifico. Nós tivemos na semana passada aqui o seminário da CBF, Arbitragem Sem Fronteiras, onde teve a equipe técnica da CBF, inclusive o presidente Sintra, da Comissão de Arbitragem, esteve presente. E eles elogiaram muito a nossa arbitragem. E de uma forma muito técnica, passando trabalhos, fazendo atividades, questões teóricas. E nós fomos muito elogiados pela comissão de arbitragem da CBF. Isso quer dizer que a gente está indo no rumo certo. Mais um detalhe, presidente. Importante dizer, Crispim, que hoje nós temos o Torezinho fazendo um belo campeonato brasileiro e temos o melhor auxiliar FIFA Bosquilha, né? do Brasil, né? Que é o Bosquilha. Agora, claro que esse campeonato estadual, a tendência é que outros nomes comecem a se destacar, até pela qualidade técnica do campeonato. Eu estou prevendo isso, presidente, até porque dia desse a gente estava falando aqui sobre o calendário dos clubes. Temos 2 na Série A,
Temos dois na Série B, um na Série C e 4 na Série D, né? 3 na Série D. Então, quase todos os clubes têm calendário. Isso fortalece a visão técnica, né, de futuro, porque todos têm que ter elenco pronto, porque o calendário já começa imediatamente. Então, a tendência é termos um campeonato altamente técnico, talvez um dos melhores dos últimos anos. Por que eu estou falando isso? A federação, em algum momento, imagina, não digo para esse campeonato, mas talvez para os próximos, né, com a manutenção dessas equipes todas com calendário, uma premiação para vencedores, porque faz muito tempo que a Federação Paranaense de Futebol não dá prêmio financeiro, né? Não, a gente primeiro imagina em manter o apoio financeiro que nós damos aos clubes e, obviamente, sempre buscando aí uma premiação, algo diferenciado aí para o nosso campeonato, porque os clubes merecem. Mas é um momento um pouco complexo que o país passa, né? Ano que vem é um ano eleitoral e isso traz reflexos já na questão de patrocínio. Nós temos sentido isso, e não só nós, todas as federações que nós nos conversamos e outras entidades também com dificuldade de patrocínio em razão do ano que vem, todo mundo aí querendo entender o que vai acontecer. A gente acha que não, mas a política reflete no dia a dia de todos nós, né? Inclusive do futebol. Presidente, ainda em relação à arbitragem, uma das prioridades do presidente Samir Chaude é a profissionalização dos árbitros aqui no Brasil. De que maneira o senhor acompanha esse processo? Existe no momento um GT de arbitragem, em qual o Paraná se faz presente, de forma bem ativa, inclusive. A ideia é selecionar um grupo de árbitros, ainda não está definido exatamente o número, e para que esses árbitros se dediquem exclusivamente à arbitragem da Série A e B da Série A do Brasileiro. Seria CLT? De que maneira seria esse contrato? Ainda não se tem ainda o modelo exato, não necessariamente que seja CLT. Né? Principalmente hoje em dia, né? Exato, pode ser. Será implantado só pela CBF. As federações não vão arcar com qualquer tipo de despesa, nada com os árbitros. Não, com a profissionalização. 100% CBF, 100% Série A do Brasileiro. Outra proposta, já com regras definidas para o ano que vem pela CBF com o Samir Chaude, é a nova questão de sustentabilidade financeira, ou mais popularmente se chama de fair play financeiro. De que maneira, assim, a federação, o senhor viu essa proposta, né? No imaginário de muitos torcedores, eu tenho ouvido muito assim, você acha que se o Corinthians ficar, desculpa até usar o Corinthians como exemplo, mas é porque é famoso por ficar devendo mesmo. Será que se o Corinthians fizer errado, vão punir? Como é que o senhor vê essa implementação? Que impacto pode ter, olhando da nossa perspectiva aqui do Paraná? Não, o torcedor fique tranquilo, porque vai acontecer. Diferente de outros tempos que as questões ficavam engavetadas, a atual gestão da CBF tem desengavetado e enfrentado. O primeiro foi o calendário, de forma muito rápida, agora do Fair Play, que foi entregue agora no Summit, agora finalzinho de novembro, e está enfrentando a questão da arbitragem também, de uma forma, são 6 meses de gestão. Então isso a gente vê que realmente as questões estão sendo enfrentadas. Eu tenho certeza que a questão do Fair Play vem para ficar. O grupo de trabalho que o fez são advogados e técnicos especialistas também na questão desportiva, financeira. Então realmente será aplicado, o torcedor tem a certeza que será aplicado. Obviamente que no primeiro ano, salvo engano, está previsto apenas a advertência, porque é um ano de adequação, mas depois tenham certeza que vai ser aplicado, sim. Presidente, até para o torcedor, para o leigo entender, quem vai fazer esse julgamento? Quem vai decidir se o clube agiu ou não de maneira irregular? Passa pelo STJD? De que maneira vai ser isso? Não, já foi nomeado um comitê autônomo e independente por 6 especialistas que farão o acompanhamento. Pessoas fora do Brasil, né? Não, Tudo aqui. Mas eles serão autônomos, independentes, e que farão o acompanhamento da questão do fair play, porque o fair play não é só a questão da sanção, tem todo um acompanhamento, relatórios trimestrais que deverão ser entregues pelos clubes, e a comunicação com o TMS, que é o sistema da FIFA, né, de a movimentação de contratos. E essas pessoas vão definir multa, rebaixamento, perda de pontos? Exatamente. Conforme o enquadramento da situação,
é que eles vão enquadrar se é o caso da multa, se é a questão da advertência, óbvio. Sempre começando com a advertência, porque a ideia inicial é pedagógica e não punitiva. O senhor vê como uma boa notícia essa decisão não passar pelo STJD? Eu entendo que sim, porque o STJD ele tem que se manter nas questões disciplinares e regulamentares, né, do jogo, do campeonato e assim por diante. Questão financeira, realmente, eu entendo que tem que ser um órgão autônomo. Presidente, vimos recentemente mais um caso de racismo, né, dentro aí de uma das séries do Campeonato Paranaense. Eu imagino que vocês já estejam trabalhando em cima disso para o ano que vem também. É tolerância zero? Qual que é a orientação da federação para os clubes quando acontecer? Esperamos que não aconteça, mas em caso de acontecer qualquer tipo de situação como essa. Não, racismo, seja dentro ou fora do futebol, tem que ser tolerância zero sempre. O que a gente bate, insiste na tecla é que a gente precisa de educação. Então, as campanhas da federação na questão do racismo e na questão da mulher, elas são permanentes. Elas não são mensais ou, sim, periódicas, né? Elas são permanentes e a gente assim vai continuar. E o STJD e o nosso TJD tem sido bem se posicionando muito firme com essa questão do racismo. Eu sei que recentemente nós tivemos um problema, saiu na mídia, mas aí não é uma questão da aplicação da norma, aí é um problema da norma que você não tem como ultrapassar algumas situações. Ficou realmente ruim para o leigo, mas para quem conhece, por mais absurdo que pareça, foi aplicada a norma. E a gente não tem como passar por cima do legislador. Presidente, o senhor citou a mulher, vai começar a final do Paranaense Feminino no final de semana, o primeiro jogo em Toledo, entre Toledo e Curitiba. Esse ano 4 clubes participaram, a gente teve a situação do Atlético, né, com o rebaixamento do time masculino, ele pelo menos por um período, não se sabe exatamente qual, eliminou o departamento de futebol feminino. Como é que o senhor vê aqui o futebol feminino? Qual a necessidade de evolução para que a gente tenha um campeonato até com mais participantes, né? Eu sei que é uma utopia talvez imaginar já no ano que vem, mas quando isso puder acontecer, nosso país, infelizmente não o nosso estado, mas nosso país vai receber a Copa do Mundo em 2027. Nós temos incentivado bastante as competições de base, volto a dizer, porque eu entendo que a base é o futuro de qualquer tipo de competição. Então a gente tem investido bastante na base do feminino, fortalecendo isso, fazendo investimentos mesmo financeiro para os clubes, para que eles participem dessas competições. O problema é que várias equipes simplesmente não se interessam pelo futebol feminino. E nós entendemos que o momento ainda não é de obrigá-los, até por uma situação óbvia, né? Se a própria CBF só obriga a Série A, quem são os estados obrigarem em seus estaduais. Mas eu entendo que é uma questão também de cultura que nós temos que mudar aos poucos, e tenho certeza que futuramente a gente vai ter sim mais equipes e um futebol feminino muito mais forte. Presidente, essa semana a gente ficou sabendo que você foi nomeado como interventor da Federação de Futebol do Piauí. Você poderia explicar para quem está nos ouvindo o que aconteceu exatamente lá no Piauí e como é que vai ser esse seu trabalho lá? No Piauí, o que acontece foi que houve o ajuizamento de uma ação pública contra a federação e um órgão dele, da federação local lá. Ao que parece, algumas divergências em prestação de contas, em especial alguns incentivos do Estado, né, dinheiro público. E aí o presidente Samir nos deu essa missão de ir lá acompanhar a situação, entender o que está acontecendo primeiro, e dentro da nossa possibilidade a gente conseguir aí sanar as divergências ou os problemas que existirem lá. E como é que vai funcionar esse trabalho conjunto Federação Paranaense, Federação Piauiense? Não é exatamente pertinho, né? Não é tão perto, mas também não é tão distante assim. A gente tem uma equipe muito boa aqui no estado do Paraná. O nosso campeonato para o ano que vem está 100% resolvido. Então, assim, nos dá a liberdade de ficar alguns dias lá. A ideia é chegar já no domingo agora. Fazer as primeiras reuniões na segunda-feira, inclusive é feriado em Teresina, é feriado lá, e eu já convoquei o pessoal, vão ter que trabalhar no feriado, não vai ter jeito, acabei com o feriado deles. O pessoal já está feliz com você. O pessoal então já começa meio bravo comigo.
E aí a gente vai... Porque também não dá para fugir muito disso, porque o calendário para nós é o mesmo para eles. Exatamente. O que tem a ver a Terezinha com... Não entendi. Teresina, não é Terezinha. Então domingo você já está indo para o Piauí. Já chega o domingo lá no Piauí, reunião já na segunda-feira. A ideia é passar 3 dias lá, 3 dias aqui. Então sábado virou dia útil, só sobrou o domingo. Vai ficar nessa ponte aérea Curitiba-Teresina. Tá quanto a passagem, presidente? Eu gostaria de Mas conhecer. que coisa, rapaz. Tá que tá, querendo saber de dinheiro, né? Você quer perguntar do Perdigão pro presidente? Tinha várias perguntas, mas daí o De Lázari, o Jairo... As nossas perguntas são horríveis, as tuas que são boas. Pode seguir aí. É que daí eu acabei esquecendo, quero perguntar várias coisas, mas uma coisa importante. O Perdigão tá lá, presidente? O Perdigão é a figura principal no programa de primeira. Ele tá em todos os programas com a gente lá. É mais legal do que o Porto, né? Na verdade. Ah, com certeza, com certeza. Ele é mais divertido que o Porto, sem dúvida. Ele tem mais história para contar. Ah, não tem dúvida. Eu também acho. O Perdigão, ele não faz assim, tipo festa, tal, se a gente convidar, ele não vai na tua festa, tal, assim. Ele vai, mas daí você vai ter que reforçar a geladeira, bicho. Você sabe que ele nunca convidou a gente para ir nas festas dele, viu? Não convida mesmo. Eu queria convidar ele para uma festa aí de final de ano, se o senhor puder intervir para mim lá. Porque não tem muita verba, mas se ele aceitar, se o senhor puder dar uma ajuda lá. Eu ajudo, mas como o Porto falou, quero ver você aguentar depois. A Kátia tem bastante. O duro é o dia seguinte. Duro é a ressaca no dia seguinte. Eu levo ele embora. Um abraço pro Perdigão. Eu e o De Lázari, a gente participa de um MesaCast, um videocast, lá na Federação Paranaense de Futebol, ao lado do Perdigão, falando das rodadas do Campeonato Paranaense, segunda divisão, Taça FPF. É um grande amigo aí, o Perdigão. A Lara, manda um abraço lá também. Lara Mota também, um abração pra ela. Um abraço lá pra ela também. Ô, presidente, pra gente fechar aqui, quando a gente conversou há um tempo atrás, você me falou uma coisa que eu achei interessante. A respeito do apelido que as pessoas deram pro Campeonato Paranaense, o Ruralzão. Muita gente usa de forma pejorativa, para falar mal do campeonato. E eu lembro que você me disse que você não enxerga dessa maneira, não. Que você enxerga até como um jeito simpático de chamar o campeonato. Eu continuo com a mesma ideia, com a mesma impressão. Não vejo como forma pejorativa. Na verdade, a gente tem que aproveitar esse nome Ruralzão de forma positiva. Nós estamos no estado do agro. O maior agro, o mais forte é aqui no Paraná. E a gente tem que entender isso e entender de uma forma bacana e trazer, na verdade, as empresas do agro para o futebol. Essa é a missão, uma das missões da federação. Trazer essas empresas. Nós temos várias empresas, as maiores cooperativas do Brasil estão no Paraná e cabe a missão da federação é fazer esse pessoal do agro entender a importância do futebol para o nosso estado, para que elas investam. E não digo para investir na federação, para investir nos clubes, tanto nos grandes como nos pequenos, que representam o interior do nosso futebol, um interior extremamente forte. Presidente, hoje eu acredito que até não é mais, mas durante algum tempo foi pejorativo. Eu me lembro muito bem os questionamentos a respeito do Campeonato Paranaense, aí viajando para Porto Alegre, no avião, aí acompanhando a abertura do Campeonato Gaúcho. O apresentador dizia assim: vai começar o campeonato mais charmoso do Brasil. Quer dizer, o paranaense muitas vezes vai contra as coisas boas do seu próprio estado. Acredito que já mudou muito, e essa do Ruralzão, na minha opinião, foi tipo o Palmeiras assumir o porco. Era pejorativo, hoje é legal. Hoje tem o mascote com o porco. Desculpa, presidente, eles adotam como um fator que transforma, né, o pejorativo em coisas boas. Muito o Botafogo legal. também. Então, o apelido da torcida do Botafogo não é cachorrada. Eles adotaram 2 cachorros. Então, eu acho uma coisa absolutamente normal. Agora, a ideia o que você sugere aí é exatamente isso. Nós estamos um estado na agricultura promissor. Nós temos as melhores e maiores cooperativas do Brasil. O que você planta eu não vejo nada demais. Amanhã ou depois o Estado, o campeonato estadual, tem um patrocínio de uma dessas cooperativas. Não, é Ruralzão, sim senhor, é isso aí mesmo. Planta mandioca, planta um pepino, ele cresce, fica desse tamanho. Planta a mão na tua cara, não.
Não, nós temos a maior feira agropecuária Várias, em Cascavel. né? Londrina Não, mas a de também. Cascavel Não, é a Cascavel maior. é o show rural. O show verdade, rural é a Cascavel. maior da América Latina, perdão, da América do Sul. É a maior. Imagine o volume de dinheiro, né, que é investido, que transita ali. Então, assim, o nosso agro é muito forte. E a gente tem que entender, né, de forma como assim fez o Palmeiras, a gente fazer muito parecido. Presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury Filho, participando com a gente aqui no Esporte TMC dessa sexta-feira. Presidente, muito obrigado pela visita, muito obrigado pela entrevista. E vamos torcer para que a gente tenha um grande campeonato paranaense no ano que vem, daqui a 32 dias. Sem dúvida. Um mês, né? Porque sextou, já não conta o final de semana. Final de semana já é popular. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre à disposição de vocês, e que a gente tenha aí um grande campeonato e que o torcedor vá a campo, siga o seu time. Boa sorte lá no Piauí também. Muito obrigado. Valeu, presidente Hélio Cury Filho, da Federação Paranaense de Futebol, participando com a gente aqui no Esporte TMC. Serviços especializados de limpeza e eliminação de resíduos. Conheça a Biocontrol. Acesse